a gente está saindo da cinemática e entrando aonde? Lei de Newton. Na dinâmica, certo? A gente está saindo da cinemática e entrando na dinâmica. Então, Ah, sim, sim. na dinâmica é onde a gente se preocupa com as causas que fizeram com que o corpo se movimentasse. Lá na cinemática a gente não estava se preocupando com isso não, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, agora estamos aptos a entender o que faz os objetos se moverem da maneira com que isso acontece, certo? Então a gente, desculpa, a gente vai estudar a primeira e a segunda lei de Newton. Era para a gente finalizar, a gente não vai conseguir, mas não tem problema nenhum. Era para a gente finalizar até a terceira lei de Newton, que é a ação e reação, mas não tem problema nenhum, mas tranquilo, depois a gente tem essa aula e aí a gente cobra isso na avaliação parcial 2. É bem tranquilo. Então, gente, quando a gente fala da primeira e segunda lei de Newton, a gente está falando do princípio da inércia e do princípio fundamental da dinâmica. Então, princípio da inércia e princípio fundamental da dinâmica. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. O que é essa tal da inércia? A inércia, ela diz o seguinte, se um corpo, né, vamos supor, o corpo está sobre uma mesa, e não existe nenhum outro tipo de, não existe nenhuma força exercendo sobre ele, ele vai continuar em cima dessa mesa paradinho, em repouso, com velocidade zero. Eu só vou conseguir tirar ele do estado de repouso se eu aplicar uma força. E quando eu aplico uma força num corpo, o que gera nesse corpo, gente? Quando eu aplico uma força em um corpo, gera o que nele? Movimento. Movimento. E esse movimento é gerado por quem? Aceleração. Aí, exatamente, aceleração. Então, quando eu aplico uma força, eu gero uma aceleração, porque é a aceleração que é a responsável por fazer variar a velocidade. Ela sai de V0, que é o estado de repouso, para V alguma coisa, né? Para V alguma coisa. Para Vx, tá? Isso é o que a gente chama de inércia de repouso. Mas aí também tem a inércia de movimento uniforme. Como é essa inércia de movimento uniforme? É quando você está no movimento uniforme, ali que eu já falei do carro, você coloca ele ali no piloto automático, 80 km por hora. Para que ele saia desse 80 km por hora, você tem que fazer uma aceleração ou desaceleração, ou seja, você tem que entregar algum tipo de força. Ou você coloca uma força a favor do movimento, que aí você vai provocar uma aceleração, ou você coloca uma força contrária ao movimento, que você vai frear e vai provocar uma desaceleração. Então a gente tem essas inércias. Então, no final das contas, a inércia é justamente isso, gente. Um corpo que está parado, ele quer continuar parado, a não ser que existam forças externas que mudem esse estado. Um corpo que está em movimento, ele quer continuar em movimento, a não ser que existam forças que atuam nele para modificar esse estado. Aí tem vários exemplos. O exemplo quando você está dentro de um ônibus. O ônibus parou, você entrou e você ficou parado. Os dois estão a velocidade zero. Aí você está parado, né? Aí o ônibus vai e acelera. Existe uma força que faz ele acelerar para frente. O que você faz? Você vem imediatamente para trás, porque a inércia está sendo aplicada ali perfeitamente, porque o seu corpo quer continuar no repouso. Ele quer ficar parado. Só que existe uma força que nasceu para que você vá para frente. Aí você vai para trás para depois ir para frente. É isso? Isso acontece também quando existe a frenagem, né? Quando você vem, freia, você vai para frente. E aí, o que acontece? Depois você vem para trás, né? Por isso que, do princípio da inércia, nasceu a questão de segurança dentro dos carros, né? Tanto dos cintos de segurança, quanto dos airbags. Pode falar. Matematicamente falando, o que explica a gente ter uma reação inversa à força que foi aplicada e depois a favor dela? Como, por exemplo, no caso do ônibus. Primeiro você recebe uma força sendo aplicada sobre você, né, inverso ao movimento do ônibus, ele vai para frente e você vai para trás, e logo em seguida você vai para frente de novo. E vamos lá, na verdade é assim, vamos pensar, aí é uma pergunta bem, vamos ver se você vai me acompanhar, vamos lá, me segue. Você tá parado, mas você tá com o pé no ônibus, não tá? Você tá com o pé no Sim. ônibus, então você tem ali um atrito com aquele ônibus, porque se você tivesse uma forma de, tanto que acontece isso, quando um ônibus vira, né? Você fica ali girando no ar, né? Muitas vezes.
quando você está ali, se houvesse a possibilidade de você não ter atrito com o chão, tivesse voando, vamos supor que você estivesse flutuando, o ônibus ia acelerar, ia ganhar velocidade, mas você ia ficar parado. Você só anda junto com o ônibus porque você está grudado nele. Por que você vai para trás? Por conta do seu centro de massa. É tanto que você vai ver que se você tiver uma pessoa mais baixinha, né, que tem as pernas mais fortes, ela vai ter um impacto menor do que o seu nessa questão de vir para trás. A pessoa que é mais alta, mais esguia, né, e tem o centro de massa mais em cima, ela vai para trás com muito mais força, podendo até cair. Então, isso está relacionado ao centro de massa, por você estar preso ao ônibus. Então, você está preso, assim, entre aspas, você está com o pé no ônibus. Então, se você está com o pé no ônibus, acaba tendo isso, né? Natural, qualquer coisa que você está anexado a uma outra, que ela se movimentou, as partículas que estão no seu pé, elas vão se movimentar junto com o ônibus. É até um conceito que a gente estuda bastante em fenômenos dos transportes, quando a gente fala do princípio do não escorregamento de um fluido, que um fluido, quando ele está dentro de uma tubulação, as lâminas de fluido que estão em contato com as paredes da tubulação, elas têm velocidade zero, certo? Que elas estão ali, obviamente porque o tubo está parado, né, gente? Por isso que elas têm velocidade zero. No caso do ônibus, o meu pé que está em contato com o ônibus, ele vai ter a mesma velocidade do ônibus. Mas a parte minha de cima, que não está em contato com o ônibus, ela vai ter a velocidade do ônibus? Não, ela vai querer continuar parada. Aí vai só meu pé, mas parte do meu corpo quer ficar quieta. Deu para você entender que tem muito a ver com a questão da interação do seu corpo com o objeto que está se movimentando? Sim, entendi. E relacionado diretamente onde está o centro da massa, né? Porque Exatamente. é quem vai receber essa força posteriormente. Exatamente. Então, quanto mais próximo o centro de massa estiver do objeto que está fazendo contato, né, mais aderente aquele objeto vai ser. Facilmente você vê isso colocando uma mala. Olha o exemplo que eu vou dar aí. Coloca uma mala deitada e uma mala em pé. Quem é que vai cair? A mala que está em pé, porque ela está com o centro de... O seu modificou o centro de massa dela pela posição. Entendeu? E aí você vai fazer vários outros tipos de observação disso daí. Porque você, com um centro de massa muito alto, você vai estar com a quantidade de massa do corpo total não está uniforme, então ela está mais para cima, mais para baixo, isso vai influenciar no movimento. Outro exemplo da inércia são os corpos que estão no vácuo, né? Eu já falei sobre isso daqui, quando você tem um foguete que você tem que botar numa órbita, aí você tem que vencer a atmosfera, e quando sair da atmosfera você tem que chegar ainda com uma velocidade muito grande para que você utilize a inércia a seu favor. Porque a velocidade que você sai da atmosfera, aquela velocidade você depois pode desligar os propulsores, tudo que você vai continuar com aquela mesma velocidade. Porque no espaço sideral, onde tem ausência de matéria, a gente não tem nenhum tipo de força externa, né, que esteja atuando contrária ao meu movimento. Então, meu movimento ele vai ser perpétuo, né, para sempre a mesma velocidade. Se eu sair, por exemplo, a 300 km por segundo, eu vou continuar com esses 300 km por segundo, a não ser que exista algum tipo de força que venha contrária a esse movimento, a não ser que se choque com alguma coisa e etc. Não só o movimento, mas a direção e o sentido também, tá? E eu já expliquei isso daí, o equilíbrio estático e o dinâmico. Vou só falar novamente. O equilíbrio estático é a questão do repouso. O equilíbrio estático é você estar com a velocidade zero, tá? E aí, se você está com a velocidade zero, você quer ficar com a velocidade zero, a não ser que exista uma força externa. E o dinâmico é quando a gente está com a velocidade constante. Então, quando você está com aceleração igual a zero. Então, aí, para você mudar essa aceleração, você tem que... Ou mudar essa velocidade, você precisa acelerar. E daí, essa primeira lei de Newton, ela pode ser representada matematicamente, né, igual a essa fórmula, não é uma fórmula, né, é uma representação matemática. Somatório das forças, que vai ser igual à força resultante, tem que ser igual a zero. Então, isso daí é o que a gente chama de equilíbrio. Então, todas as forças que estão agindo naquele corpo, pode ter milhares de forças naquele corpo, né, agindo, mas se quando eu fizer o somatório de todas essas forças, o resultado for igual a zero, então a gente pode dizer que esse corpo está em repouso ou esse corpo está em equilíbrio dinâmico, né? Ou em equilíbrio estático, que a gente também chama de repouso, ou em equilíbrio dinâmico, né? Isso aí é bem tranquilo, não precisa se apegar.
Vamos aí para a entidade física que é responsável pela criação, né, da aceleração, que vai fazer a modificação da velocidade. É a força, né? Então, a gente sabe que a força, ela está presente no nosso cotidiano em tudo quanto é coisa, certo? Quando você precisa erguer o seu celular que está na mesa para pegar ele para cá, você está fazendo uma força. Quando você vai para a academia e está levantando halteres lá, fazendo seu supino, você também está fazendo uma força, né? E essa força, obviamente, você está ali no supino fazendo uma força para cima, essa força para você erguer aquele peso ali que você colocou, vamos lá, você colocou 30 de cada lado, 60 quilos no supino. Você vai ter que fazer uma força maior que essa para você supinar isso daí, né? Se você fizer igual, você vai ficar parado. Se você fizer menor, se você não conseguir fazer maior, você vai ficar com ele nos seus peitos. Então, a força tem que ser maior. Então, essa força, gente, é o que gera o movimento e ela está ligada diretamente ao trabalho. Força está ligada ao trabalho, que é uma das partes mais importantes para a engenharia mecânica. Vai ter uma parte da física que a gente vai chegar, que é quando a gente estiver estudando energia, potência e trabalho. Eita, Lele. Energia, potência e trabalho. Quem quiser se adiantar, estudar na frente, eu sei que tem gente aí que é nessa pegada aí, é correria louca. Energia, potência e trabalho, gente. Isso aí tem muito a ver com engenharia mecânica. É só isso que vocês vão ver o tempo todo, gente. Você vai estar em termodinâmica vendo isso. Eu estou dando aula de geração e distribuição de vapor. E a galera tem um ou dois alunos que estão em dificuldade porque não sabe o que é potência, entendeu? Que é uma coisa que vocês têm que entender. Potência, torque, energia, trabalho, energia cinética, potencial gravitacional, tudo isso vocês têm que estar na ponta da língua. Eu sei que é muita coisa, e às vezes eu falo assim, parece que é fácil, mas porque eu já estudei, sou professor, há não sei quantos anos, vocês vão construir isso. Mas o que eu quero é que vocês saibam qual é o caminho das coisas mais importantes para cada engenharia. Assim como chegar na parte de engenharia de produção, eu tiver a oportunidade de dar alguma aula na área de produção para vocês, o planejamento e controle da produção, engenharia de produto, eu vou chegar e falar, ó, isso aqui é o mais importante da engenharia, isso aqui é a essência da engenharia, entendeu? De produção. Então, quando a gente chegar nisso, já se prepara que vai ser algo bem, bem pesado, que eu vou cobrar bastante. Então, a força é dada em newtons, é uma grandeza vetorial, precisa de módulo, direção e sentido, e a gente sabe que ela é aqui vai ser... Como que a gente descobre a força? Através da segunda lei de Newton, né? Que é o princípio da dinâmica. Vou fazer uma pergunta para você. Você tem uma caixa lá cheia de bolas de boliche. Cada bola, 10 bolas de boliche, cada uma pesando 5 quilos, certo? Então, você tem ali 50 quilos. Se você quiser saber qual é o peso daquilo, só você multiplicar pela gravidade, não é isso? Se quiser saber o peso de alguma coisa, a força a peso, você pega qual é a massa total e multiplica pela gravidade, não é isso? Então, você tem ali 50 quilos vezes a gravidade, né? Vamos aproximar para 10, né? Você ficaria ali com 600 newtons. Então, você tem 600 newtons de peso para baixo, certo? Professor, o meu deu 500 aqui. Ou 500, desculpa. Eu não sei de onde tirei isso. Não, essa foi boa. O meu deu... Essa aí até Dilma se chocou. Então, vamos lá. Eu falei 500, 5 bolas, 10 bolas, cada uma 5 quilos, 500 vezes 10, isso mesmo. 500 newtons. Então, para você supinar, elevar isso daí, você, obviamente, vai ter que fazer uma força de quanto? Maior do que 500 newtons. Então, você vai ter que fazer uma força maior do que 500 newtons. E aí, quanto maior for essa força, né, maior vai ser a aceleração que você vai imprimir naquele objeto. Então, é simplesmente isso que vocês vão estudar daqui para frente, essa relação da força e da aceleração. Quanto maior a força, maior a aceleração. Quanto mais forte eu piso no meu acelerador, eu entrego mais torque, que é uma força, e ele vai gerar mais aceleração, que vai gerar maior variação da velocidade. Então, vamos ver aqui a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton... Ô, professor. Oi. Perdão interromper de novo. Mas é o seguinte, então quer dizer que no exemplo aí do supino, quando você exerce uma força contrária, né, para poder levantar aquele peso, a força ela se iguala a zero, que seria a somatória, e aí você só tem agora a aceleração. Não. Você tem um peso, certo? Você tem lá, como eu falei, 60 quilos. Foi por isso que eu falei 600, viu?
60 quilos do supino. 60 quilos é a massa. Quanto é o peso? 60 vezes 10, porque eu estou aproximando para 10 a aceleração, mas a gente já sabe que é 9,8. Então dá 600 newtons. Então, esses 600 newtons de peso do supino, você vai ter que produzir uma força, você, com seus braços, com seus peitos, com peitoral, tríceps, você tem que erguer com maior que 600 newtons. Se você fizer 601 newtons, você vai ficar como? Vai levantar, mas bem devagarinho, vai ficar assim, ó. Se você pegar e fizer 700 newtons, você já vai levantar com uma força, ou com uma velocidade mais rápida. Se você levantar com 1.200 newtons, já vai ser bem mais rápido, porque a sua aceleração vai ser maior e vai estar imprimindo uma diferença de velocidade muito maior, entendeu? Se você igualar, você pegar e fazer os mesmos 600 newtons do supino, você produzir de força 600 newtons, o que vai acontecer? Como você falou, para cima você está botando 600 newtons, mas o próprio peso do supino está botando para baixo 600 newtons. Então a força resultante vai ser zero. Somatório das forças dá zero, significa que está em repouso, está em equilíbrio estático. Então o seu supino vai ficar paradinho ali. Beleza? Você não vai conseguir elevar. Fala, Rafael. Ô, professor, tipo assim, eu queria saber como é que eu relaciono o tempo com isso. Por exemplo, assim, tem um supino lá de 500 quilos, de 500 newtons, né? Tipo assim, aí eu exerço uma força de 500 newton, 501 newton. Em quanto tempo que eu vou conseguir levantar esse supino até determinada altura? Boa pergunta, Rafael. Interessantíssimo. Só é você lembrar que qual é a fórmula da aceleração? A forma da aceleração. Delta V Aí sobre me pegou. Delta S. delta V sobre delta T. Respondi Aham. sua pergunta. Então, em vez de você, como está aí aqui, ó, você vai visualizar essa fórmula. Não tem força resultante igual a massa vezes aceleração? Uhum. No lugar da aceleração, você bota a fórmula da aceleração, porque a aceleração aqui é constante. Você vai botar delta V sobre delta T. Olha o tempo aparecendo aí. E o que você falou é importante, porque em algumas questões vai pedir essa relação que você acabou de falar. E aí você vai ter que lembrar que na física, como em qualquer outro, ou em qualquer outra área de conhecimento, a gente não tem que enxergar só o que a gente está vendo. Fica até parecendo que é esquisito. A gente não tem que enxergar só o que a gente está vendo, mas é verdade. A gente tem que enxergar o que está implícito, que é o que a gente não está vendo. Tem variáveis implícitas na aceleração, sim ou não? Uhum. Quem são? Tempo Velocidade. e velocidade. Isso, porque a aceleração é delta V sobre delta T. A gente não já discutiu isso daqui no Aham. slide passado? Mas foi boa a sua colocação, porque você me fez lembrar disso daí, dessa importante relação que quando a gente quer determinar o tempo. Qual é o tempo que eu levo para, em uma determinada aceleração, para elevar isso daí? Você pode inserir o tempo aqui, certo? Só é você visualizar essa fórmula, que é a fórmula chamada a segunda lei de Newton, é essa fórmula aqui, força resultante igual a massa vezes aceleração. Você também pode fazer força resultante é igual a massa vezes delta V sobre delta T. Tudo bem aí? Valeu. Professor, naquele caso que eu tinha dito com o senhor da bola de 5 quilos que descia, isso aí eu posso aproveitar para calcular a força o impacto que ela deu no chão, não é isso? Sim, Então, perfeito. no caso aí, como a bola estava descendo a 9,98, que é a força da gravidade, vezes a massa dela, que é 5 quilos, Uhum. Aí você aí achou a dá, força piso. deu 49. Isso. Aí você achou a A força. força foi. Exatamente. Que é a força peso é m vezes é a massa vezes gravidade. Exatamente. Você vai encontrar a força que ela vai imprimir, a força com que ela está descendo, entendeu? Agora essa questão de impacto, tenha calma, porque se você quiser calcular qual é a energia de impacto, aí já é uma outra seara que a gente vai ver só lá quando a gente estiver estudando conversão de energia. Você vai pegar a energia cinética da bola, que está relacionada à velocidade com que ela está descendo, ela vai estar sendo a energia potencial gravitacional da bola vai estar sendo convertida em energia cinética, e aí você vai ver qual é a energia que ela chega, e aí para calcular a energia de impacto, tem outros cálculos também que a gente vê lá na parte de colisões, que é só lá no final. Entendi. Bom, Professor, E se eu quisesse calcular o tempo que ela descesse? aí a gente acabou de fazer esse cálculo, pô, tempo de queda. Só precisa da altura. A gente fez Ah, tempo de. sim, sim. Entendeu? Tá tudo, Verdade. professor, tá tudo interligado.
no meio automotivo também. Tem a relação peso-potência também, né, do carro, que é Sim, até uma coisa que poderia se aplicar a isso aí, porque aí, no caso, seria a relação da potência do motor, ou seja, a força que ele pode aplicar perfeito, para perfeito. poder arrastar aquele peso do veículo, né? Uhum. Isso aí também é utilizado porque influencia muito no consumo do carro também, né? Perfeito, Evandro. Tirou onda aí. Exatamente isso daí, pô. Esses pensamentos práticos que eu quero de vocês. A construção de carros para a questão de consumo, porque a gente sabe que o peso do carro está diretamente relacionado ao consumo de gasolina dele, né? E a gente sabe também que um carro hoje, que se busca de requisitos num projeto de um automóvel? Que ele consuma menos, né, polua menos, que ele atinja velocidades maiores em menor espaço de tempo. Tudo isso está relacionado à questão do peso do carro. Então, não à toa que a gente foi substituindo as partes dos carros que eram feitos de materiais metálicos por materiais poliméricos para ir tentando deixar só a parte de powertrain do carro, né, motor, a parte de transmissão, essas coisas que precisam ser feitas de material metálico para ter durabilidade, sistemas de eixo, né, de transmissão da energia, e só deixar isso aí como parte de material metálico. O resto tudo é material polimérico, e fora também a fuselagem, né? Fuselagem. Então, Aí para depois diminuir o ainda peso, entra a O motor aerodinâmica, né? tá sendo reduzida aí a cilindrada e sendo turbinado, no caso, né? Porque aí você sim, reduz o peso e aumenta a potência do veículo, sendo que exato, o consumo também vai ser beneficiado, né? perfeito, exatamente. Exatamente isso aí. Além de você alterar, você se preocupar com a aerodinâmica para ver como é que ele vai ter a resistência ao ar. Aí já é fenômeno de transporte. Vocês vão pegar essa disciplina comigo, pode ficar tranquilo. Aí vocês vão ver o que é disciplina legal. A gente vai construir avião e as porra. Fique na sua. Quando a gente vê na parte lá de hidrodinâmica, de aerodinâmica e fenômeno de transporte, aí vocês vão entender essa parte de o que deve ser considerado para um avião ter estabilidade, para um avião poder aproveitar por que o avião é construído numa angulação determinada que às vezes a gente não percebe, né? Que ele tem que ter uma angulação para ficar com a parte de sustentação do ar, para diminuir o consumo de combustível, para manter ele estável, tem tudo isso. A gente vai estudar isso em fenômenos de transporte, todo mundo pega. Que semestre era? Quarto semestre, quinto semestre, depende da grade aí. Engenharia civil, eu não sei, mas na grade de engenharia mecânica, galera, é no quarto semestre, fenômenos de transporte. Aí tem que passar também nas disciplinas, né? Física é um pré-requisito. Física é um pré-requisito, cálculo 1 e 2 é um pré-requisito. Tem que passar em física, mecânica, cálculo 1 e 2. E não, física, mecânica, física, energia, cálculo 1 e 2. Aí vocês pegam o fenômeno de transporte. É uma das disciplinas mais difíceis na parte técnica. Nem tanto. Não é tanto assim, não. Vocês vão ver que não é tanto. É um pouco difícil, mas não é tanto. Vamos lá. Então, eu botei atenção ao que é muito importante a gente entender que a força é uma grandeza vetorial, então ela pode ter direção, modo, direção e sentido. Já a massa, né? Força e aceleração, né? Já a massa, não. Massa é uma grandeza escalar. A gente não tem massa negativa, viu, gente? Vamos ter atenção nisso daí. Massa, ela não é escalar, não à toa que ela está sem o tracinho em cima. Quando vem com o tracinho em cima, a gente já sabe que é uma grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. Tá? A gente ficou um tempão em vetores lá, foi uma das aulas maiores, quase 500 megabytes de aula. E outra coisa importante, tá bom? Vamos entender isso aqui, ó. A direção a direção e sentido da força é igual à direção e sentido da aceleração. Vou repetir, a direção e sentido da força é igual à direção e sentido da aceleração. As intensidades que são diferentes, mas a direção e sentido da força é a mesma coisa. Quando eu falo módulo e intensidade, é a mesma coisa, viu, gente? Vou falar isso aí. Outra questão importante é que a gente pode, através da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, a gente pode explicar o princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton. Só você observar aqui, se minha força for zero, ó, tá vendo? FR igual a zero. Se eu pegar esse M e passar para cá dividindo, qual é o valor da aceleração? Zero. Ou seja, ele está em equilíbrio, ou estático ou dinâmico, né?
que a gente sabe que quando ele está em equilíbrio ou estático dinâmico, a aceleração é igual a zero, tanto se ele estiver parado, quanto se ele estiver em movimento uniforme. Né? Nos dois casos, a aceleração é igual a zero. Então, é uma forma de você provar, através da segunda lei de Newton, a primeira lei de Newton, o que é legal pra caramba. Qual é a unidade, né? A unidade a gente já sabe que é o Newton, né? Pelo amor de Deus, gente. Unidade de força é Newton. Ah, professor, se eu quiser saber, porque Newton você disse que é uma homenagem, né, que dá a esses cientistas, mas se eu quiser saber a Vera, quais são as unidades que estão relacionadas, que geram Newton, tá aqui, ó. Só é você fazer uma análise de unidades. Massa é dada em quê? Quilograma. Aceleração é dada em quê? Metros por segundo ao quadrado. Então, quilograma vezes metros por segundo ao quadrado dá Newton. Tá bom? Isso é importante. Hoje não se cobra muito essas questões de análise de unidades, mas na época tinha uns professores lá, capiroto, que era escroto. Cobrava essas coisas de análise de unidade que, pelo amor de Deus, é bem diferente as cobranças dos professores de antigamente. Gente, agora aqui é importante vocês participarem, tá? Para o entendimento geral da questão da segunda lei de Newton. É bem simples, mas eu quero que vocês venham junto comigo. Vamos resolver junto aqui. Então, eu tenho esse bloco aqui, certo? Esse bloco, ele está sendo puxado para a direita com uma força de 5 newtons e para a esquerda com uma força de 3 newtons, correto? Então, aí tá. Se apenas essas duas forças atuarem na caixa, qual será a força resultante? A caixa irá se mover? Em caso afirmativo, qual será a direção e o sentido do movimento? Alguém quer responder essa aqui? Tem um 5 para cá, 3 para cá. Ele quer saber? Pode responder. É fácil. Ela vai se mover para a direita, não? Pronto, acertou a primeira coisa, vai se mover para a direita. Aí ele perguntou, qual é a força resultante? Primeira coisa, ele perguntou, qual é a força resultante? 2 newtons. 2 newtons, muito bem. A caixa irá se mover? Sim. Vai se mover em que direção e sentido? Direita. Direita, né? O sentido é 0 grau com o eixo X, né? Que a gente já falou isso daí. Então é isso, gente. É bem óbvio, né? Isso aqui tá... Se eu tenho 5 para cá, eu tenho essa força de 5, tenho essa força de 3 para cá, eu vou pegar 5 positivo, né? Mais menos 3 negativo. Professor, aqui sim. Ô, professor, perdão. Que força é essa? Aqui, eu tô na fórmula ainda da unidade da grandeza de força. Não tô vendo 5 nenhum, não. Passou aí? Ah, agora foi. Beleza. Às vezes tem um delayzinho, né? Mas beleza. Tá. A pergunta aí é justamente essa daí, que qual é a força resultante nesse caso aqui? Ele quer saber qual é o módulo, direção e sentido da força resultante. O módulo, o colega de vocês já disse que é 2 newtons, porque é isso aqui menos isso aqui, né? O maior menos o menor. A direção é 0 grau com o eixo X e o sentido é para a direita. Professor, Oi. ele está desprezando, no caso, se a caixa estivesse sobre uma superfície, está desprezando o atrito também, né? Muito bem, exatamente. Desprezando o atrito. Exatamente. Aí na B, ele pergunta, na B tem algumas vezes que o livro ele fica desafiando até nosso intelecto. Essa aí todo mundo vai perceber. Qual seria a direção, módulo e sentido de uma terceira força para que esse móvel ficasse em equilíbrio? Ficasse parado ou em movimento uniforme? Qual seria? Teria que acrescentar uma força de 2 newtons para esquerda. No Isso, sentido negativo do eixo X. isso, exatamente. Muito bem. Igualar as forças, né? Exatamente. Mas o interessante é que é bom essa construção assim, mais do início, para vocês irem para o mais difícil de forma gradativa, né? Porque também chegar aqui já botar você num plano inclinado, aí é complicado. Mas vai chegar a hora lá e... Oi? Vem cá, e se por acaso esse bloco aí tiver em queda livre, eu puxar 5 newtons para do jeito que tá aí, 5 newtons para direita, 3 para esquerda. Então, se ela por acaso fosse cair em queda livre, em movimento linear, como ela está puxando mais para a esquerda, qual seria a distância percorrida do deslocamento do local que ela ia
cair. Seu enunciado tá mal formulado, vou falar aqui nesse cara. Foi mal. Primeiro, Por porque exemplo, você se tivesse caindo no chão, ela ia cair reto. Mas como uma força tá puxando mais pro outro lado, qual a distância que iria percorrer? Cara, assim, não tem como responder sua pergunta por vários motivos. Primeiro, você tá falando que ele tá caindo em queda livre. Aí você tá falando que Isso. ele tá caindo em queda livre e tem uma força. Que força é essa que tá mudando o movimento dele? Então já não é mais Porque uma como queda tem uma linear. força que puxa mais para a direita, então Uhum. ele ia cair de forma diagonal, já não ia cair de Isso. forma retilínea. Isso. Aí você teria que calcular, pô. Você teria que calcular qual é a movimento. Você teria que fazer um plano cartesiano com tipo não tem aquela quando a gente está estudando vetores que a gente fez um Uhum. papel metrado? Você faria isso. Você colocaria o ponto de partida ali. Aí ele estava caindo de forma retilínea ou desde o início da velocidade igual a zero que ele já tinha uma força para um determinado lado? Aí tem isso, Como ele está depende. puxando desde o início, então ele está Desde o início. puxando 2 Aí newtons a mais para a direita. Pronto, aí você vai fazer isso daí, esse diagrama de corpo livre. Você vai pegar e vai botar um vetor força ali, 2 newtons para a direita, né? Isso vai impactar numa movimentação que você vai ter que fazer. Qual é? Aí que você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer a decomposição da aceleração. É interessante. Gostei até. Você vai ter que fazer a decomposição da aceleração. Você teria que me dar também a massa desse corpo, né? Vamos supor que seja 1 quilo, né? Você teria que me dar esse 1 quilo. Essa força seria de 2 newtons, não é isso? A aceleração, obviamente, seria então de 2 metros por segundo ao quadrado para a direita. Então, a aceleração seria de 2 metros por quadrado à direita. Mas eu também tenho uma aceleração para baixo, de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ambos são vetores. Eu tenho um vetor para a direita, de 2 metros por segundo ao quadrado, e um vetor para baixo, de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Vou ter que fazer o vetor resultante entre esses dois vetores. A aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado, e a aceleração também, só que para baixo, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se eles estão fazendo 90 graus entre si, o que eu faço? Vou ter que aplicar Teorema uma... de Pitágoras. Exatamente. Faz teorema de Pitágoras, acha qual é o vetor resultante e aceleração. Achou o vetor resultante e aceleração? Beleza. Está faltando ainda o vetor resultante força. Porque você tem a força-peso da bola que está fazendo ele cair em queda livre. Qual é o cálculo da força-peso? Massa desse objeto, que é 1 kg, vezes a aceleração, que é 10 metros por segundo ao quadrado aproximado. Então, vai dar 10 newtons. E a outra força é 2, não é isso? Para o lado direito. Então, você vai ter novamente que aplicar Pitágoras, só que agora para a força. 2 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, tira a raiz disso daí. E aí você vai ter força diagonal, aceleração diagonal. Aí você vai calcular qual é a força, aceleração, tá? Beleza. Você vai calcular a força na diagonal, e a partir dessa força que você calculou na diagonal, você pode aplicar e determinar qual é a distância percorrida até o solo. Porque você tem que saber, e você tem que me dar também a altura, né? Tá faltando a altura. Você tem que me dar a altura do que ele estava caindo, para eu poder fazer um triângulo retângulo, já que é uma queda oblíqua, para saber qual foi o deslocamento dele oblíquo. Porque a altura eu vou ter, aí vou ter o alcance, que é a parte da sombra que está horizontal, vai ficar o determinar a hipotenusa. Entendeu? Aí teria que aplicar alguns cálculozinhos aí também de alcance, porque você tem a aceleração, tem a velocidade da bola para a esquerda, dá para fazer os cálculos, mas é um pouco complexo, não é simples não. Rapaz, depois dessa eu fiquei com vontade de fazer esse cálculo amanhã, viu? Tenta fazer, é interessante, porque ó, o que você vai precisar fazer? Você vai virar um triângulo retângulo, correto? Sim ou não? Porque ele ia cair reto. Você tem ali, vamos Isso. supor que seja 20 metros. Você tem um cateto, que é 20 metros, que seria a reta ele caindo reto. Mas ele não vai cair reto porque ele tem uma força jogando ele para o lado de 2 newtons, não é isso? Então, em vez de ele cair reto, ele vai cair um pouco depois e vai cair no chão. Aí, o que você tem que saber? Você tem que saber o alcance. Para você saber esse alcance, você vai ter que calcular qual é o deslocamento horizontal, que alcance assim, deslocamento horizontal, ou seja, variação em x vezes o tempo. Aí você tem que calcular a aceleração a gente falou que era 2 metros, não foi? 2 metros, aceleração, precisa do tempo ou não? Não, você pode aplicar até equação de Torricelli. Achar a velocidade com que vai imprimir através da fórmula de lei de Newton, dá para fazer. E aí você acha a velocidade
depois da velocidade, para você achar o deslocamento, sem o tempo, você aplica a Torricelli, Porque você tem aceleração, velocidade inicial é 0, velocidade final você pode achar, aí você acha o deslocamento. E aí, assim, aí depois você achou 2 catetos, você acha a hipotenusa, que vai ser o quanto ele percorreu em diagonal. O professor não vai botar isso na prova não, viu? Não, Dessa ideia aí, mas não vai botar na prova não. não, tranquilo. Foi interessante. Oi. Esse cálculo aí também, como foi dado nesse exemplo aí, poderia ser aplicado também, por exemplo, um avião, um bombardeiro, quando solta uma bomba, para calcular onde essa bomba vai cair no solo, mais ou menos isso. Pronto, com certeza. Fumaça, pode ser Com assim. certeza. Você está ali, ele vindo numa velocidade, ele vai lançar a bomba, e aí essa bomba vai com uma determinada velocidade, ela vai fazer um deslocamento, né? E ele, para acertar exatamente aquele alvo, ele vai precisar fazer cálculos, né, para saber onde é que ele tem que soltar para que ela chegue naquele determinado alvo, né? Até a questão do tempo. Então vamos lá. Sexta-feira hoje, né, 9 horas, vocês são onda doida, parabéns. Então aqui firme 30 pessoas. Puta. Exatamente. E a maioria de vocês ainda vai trabalhar amanhã, que eu boto fé. Tá todo mundo junto, que eu vou trabalhar também. Minha sorte é que eu não faço plantão ainda. Porque o pessoal é compreensivo que eu estudo. Então tá de boa. Então, gente, aqui tem uma outra questão, ó. Essa questão aqui, ela envolve ângulo. E quando envolve ângulo, envolve trigonometria. A gente está cansado de saber disso, né? Então, a figura 2.2 mostra duas forças atuando em um bloco de massa igual a 10 kg, tá? Como está aqui. Ele quer calcule o módulo e a orientação da força resultante, desprezando a força da gravidade. E depois calcule o módulo e a orientação da aceleração, se houver. Então, ele quer a força resultante. Como é que a gente calcula a força resultante? A gente aprendeu isso em vetores ou não? Como é que a gente calcula aí, gente? Força resultante é a soma de todas as forças. Isso. Aí a gente pega cada uma dessas forças, ó. Eu estou colocando isso aqui porque essa força ela está inclinada. Se ela está inclinada, eu tenho que entender que ela tem componentes. Ela tem essa componente aqui no eixo Y e ela tem essa componente aqui no eixo X, tá bom? Então ela vai ter uma força que vai estar sendo somada. O quadrado da força resultante, né, vai ser igual ao quadrado de 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Não, nesse caso não. Por que nesse caso não? Porque aqui não é 90. Perdão, é porque não é 90. Perfeito. Muito bem. Se estivesse fazendo 90 graus entre si, seria Pitágoras direto. Se ligou? Aqui você pode aplicar a lei dos cossenos, se você quiser. Mas eu quero ensinar de outra forma. Porque eu não gosto de lei dos cossenos. Mas se você quiser aplicar a lei dos cossenos, você pode aplicar. Porque você acha aqui o módulo. Você acha o módulo direto, através da lei dos cossenos. Mas por que eu não quero lei dos cossenos? Eu quero fazer com que vocês entendam a expressão das grandezas vetoriais na forma algébrica. Que para mim é o que vale. Aí eu gosto de vocês entenderem da forma mais matemática, porque vai ser aplicado na maioria dos casos. Porque lei dos cossenos tem casos que não vai ser aplicado. Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer. A gente pode entender que aqui eu vou ter 12n. Então, esse vetor aqui, F2, já está determinado. Na forma algébrica, ele fica como, gente? Me ajuda aí. 12i ou 12j? Como tá para baixo, eu acredito que seja Para baixo. J, não? Para baixo. Oh, perdão, para direita. É Eixo isso. X. Então, no eixo X é I. Eixo X é I, eixo Y é J. Isso, muito bem, obrigado. Então, aqui é 12i, né, galera? Então, 12i. Eu gosto do I porque dá para a gente fazer o chapéuzinho. 12i. Tem alguma componente dessa força em J? Não, essa força é uma força em cima do eixo X. Se eu tenho uma força em cima do eixo X, significa que ela só tem essa componente 12i. Se você quiser colocar mais 0j, também não está errado. Simplesmente você está simbolizando matematicamente que você não tem nenhuma componente em Y dessa força. Ela está sobre o eixo X. Mas eu vou deixar só 12i, tá bom? Para não ficar gastando tinta. Já a F1, para a gente colocar aí a gente faz como? A gente aprendeu isso? Aprendemos.
aprendemos, professor, para a gente determinar quem é esse aqui F1Y e esse F1X, a gente tem que aplicar, não tem para onde a gente correr. A gente tem que aplicar trigonometria no triângulo retângulo. Então, você tem que pegar aqui, ó, e fechar o triângulo retângulo. Pega isso aqui, ó, que é F1X, joga para cá. Isso aqui, que é F1Y, ou desculpa, ao contrário. Isso aqui, que é F1X, você pega, que é a intensidade, né? O tamanho da seta ainda não importa, né? Então, eu posso fazer isso aqui. Então, aqui é o meu F1. Isso aqui é meu F1Y, isso aqui é meu F1X, tá bom? Então, aí, o que você faz agora? Aplica trigonometria no triângulo retângulo, tá? Como é a trigonometria no triângulo retângulo? Isso aqui, deixa eu ver se eu já coloquei aqui, que eu acho que eu coloquei. Coloquei, mas vou só mostrar aqui. Aqui eu vou ter F1x. Então, quem é que está oposto a esse ângulo? F1y ou F1x? Quem é que está oposto a esse ângulo? Y. Muito bem. Então, F1y. F1y está oposto ao ângulo. Quem está oposto ao ângulo é seno. Quem está oposto ao ângulo é seno ou cosseno que a gente usa? Cosseno, não? Seno. Sendo. Seno. Seno de 60 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. Entendeu? E quem está adjacente, a gente vai utilizar cosseno. Então, nesse caso, f de 1y vai ser 5 vezes seno do ângulo. E f de 1x vai ser 5 vezes cosseno do ângulo. Então, você pode montar aqui, ó. Simplesmente vai ficar assim, ó. 5 vezes cosseno de θ. Vou botar cosseno de ômega. Vocês vão se confundir. Vou botar cosseno de θ, que eu já tenho aqui guardado. Opa, em cima. O professor, e a aula sobre como mexer na calculadora científica? Eu falei que não ia ter como dar, porque eu tô... Eu falei isso, não sei se eu falei nessa turma. Porque agora eu tô dando aula de sábado, não tenho tempo mais para nada. Daqui a pouco quem vai estar me largando é minha mulher, que eu não tô tempo nem para mulher. Aí, meu irmão, 5 vezes cosseno de θ. 5 vezes o cosseno de θ. Por que 5 vezes o cosseno de θ, gente? Porque que aqui a gente está fazendo assim, ó. A gente está buscando isso aqui, ó. F1, ele não é que nem F2. Ele está oblíquo. Ele não está sobre o eixo X nem sobre o eixo Y. Então, se ele está oblíquo, já bota na cabeça de vocês vão ter que usar trigonometria. Só que é fixo. O interessante é que é fixo. Não precisa você ficar o tempo todo mudando. Sempre vai ser F1x, vírgula, x, mais F1y. Ou seja, é a componente no eixo X, é a componente da força 5 newtons no eixo X e a componente da força no eixo Y. E vem primeiro X e depois Y, a gente já sabe disso. Aí você vem e faz aqui, ó, F1 vai ser igual a... Professor, 5 essa parte eu não entendi. Porque travou aqui a tela. Ah, tá, beleza. Eu tô falando aqui que essa força aqui, F1, ela tem que ser composta. Você entende isso, que ela tem que ser composta e o porquê que ela tem que ser decomposta, na verdade? Por que essa força aqui tem que ser decomposta? Eu sei que essa força não tá no ângulo, não tá no eixo Y, então é necessário fazer um teorema de Pitágoras aí. Não é teorema de Pitágoras, é uma relação no triângulo retângulo. Você precisa decompor ela em duas componentes. Quem são as duas componentes, pessoal? F1x, que é essa daqui, e F1y, que é essa daqui, que estava aqui, né, para mostrar que são as duas componentes, e eu coloquei para cá para a gente fechar o triângulo retângulo e aplicar relações trigonométricas. Aí quem é f de 1x? X é esse aqui, ele está coçando o ângulo, então é cosseno. Y vai ser seno, porque ele está oposto, isso aqui é f de y, tá? F1 de y. Então é 5 vezes cosseno de 60 graus mais 5 vezes seno
de 60 graus. Aí, se você for espertinho, você pode gravar que sempre vai ser assim. Sempre vai ser a força vezes cosseno do ângulo para x e a força vezes seno do ângulo para y. E aí você só vai precisar colocar aqui o valor do ângulo. Aí vocês pegam a calculadora de vocês. Já falei para vocês que no YouTube tem vários tutoriais da calculadora Casio que vocês aprendem em 20 minutos, mexer em tudo aí. De trigonometria. Deu Não? 2,5, professor. Qual a diferença da calculadora Casio e de outras calculadoras, tipo científica normal? A Casio ela é mais interessante porque ela traz algumas facilidades, mas não é assim, compre a Casio. Você pode comprar a HP também, que aí você pode ter dois tipos de calculadora. Eu falo que é a Casio porque a que eu usei minha graduação, mestrado, foi a Casio. E eu acho ela mais fácil do que a HP. A HP é mais complexa porque também ela tem mais funções, né? A Casio só tem 82. A HP tem algumas a mais. E dependendo da HP que você tem, você pode construir gráfico, pode resolver derivada, integral. Se você tiver um Botou um dinheirinho a HP mais, 50G. se você tiver um dinheirinho a mais, compre um HP e aprenda a mexer nela também, que é bem complicada. Mas se aprendendo, meu irmão, já foi. Você vai ter uma maquinazinha boa na mão para resolver derivada, integral. Tem até tabela, dá para você resolver até matrizes determinantes. É legal. É um mini computador. Tem umas até que fazem gráficos, tá? Então, ô louco, bicho. Então, a gente tem cosseno de 60 graus, que dá 0,6, 5 vezes 0,6, né? Cosseno de 60 graus dá 1,5, né? Então, vezes 0,5. Deu 2,5 mais 4,3. Obrigado. Gosto quando o aluno me ajuda logo aqui, porque sabe que é 9, 10, o professor deu aula, já tá cansado. 9,5, só que é 9,5i, não é isso? Porque aqui eu esqueci até de colocar o que tem o izinho, né? O i chapeuzinho para identificar que é do eixo x. Opa. Aqui é do eixo x e aqui é do eixo y. J, chapeuzinho. O J não pega o chapeuzinho. Então aqui é 2,5i. Beleza. Repete para mim, por favor. 4,3. Deu 2,5 mais 4,3. Obrigado. J. Pronto. Aí você E agora... na verdade 4,33, perdão. Não, pode deixar 4,3 só. Aí agora pronto. Você não pode somar nada não aí, viu, gente? Porque aqui você está representando a componente. Isso aqui é a expressão algébrica. Então a expressão algébrica... não pode somar não, é? Não. Como é que você vai somar se aqui é Eu somei. Não, ainda não. Você vai somar daqui a pouco. Você vai somar daqui a pouco, mas não entre eles dois. Aí aqui, a gente sabe que para determinar o vetor soma entre esse aqui e esse aqui, quando já está na forma algébrica, os dois vetores, fica fácil. Beleza, a gente encontrou a mais difícil aqui foi encontrar a forma algébrica do vetor F1, mas com treino aqui vocês vão fazer tanto que vai ser fácil para vocês, que vocês já vão entender que a fórmula é pronta. Se é para F1x vai ser cosseno do ângulo, se é para F1y vai ser seno do ângulo. Então, é de bate-pronto, você nem vai precisar ficar aplicando trigonometria toda hora. Daí o que acontece? Você pegou aqui f de 1, achou, né, 2,5i mais 4,3j, falta você achar o que ele pediu aqui, a força resultante. A força resultante é uma força que com certeza vai estar entre esses dois vetores, mas a gente não sabe o ângulo, né? Vai estar entre esses dois vetores. Como calcular essa força resultante? Somando, né? Você soma esse vetor com esse vetor. Aí, como ele já está na forma algébrica, por isso que eu gosto de fazer na forma algébrica, fica fácil pra caramba, que você fazer F1 mais F2 é simplesmente você somar termo a termo. Aqui não é Deu 12i. 14,5i mais 4,3j. Perfeito. 14,5i mais 4,3j, porque não tem outro j para eu somar aqui, né? Tem que somar j com j, i com i. Então, aqui você achou o vetor resultante. Só que o que acontece? Esse vetor, ele está na sua forma algébrica, não é, gente? Como é que eu calculo o módulo de um vetor que está na forma algébrica? Isso aí. Pitágoras. Como é que calculou? Ah, sim.
Isso aqui é quadrado, B ao quadrado, vezes, é igual a C ao quadrado. isso. F1 mais F2 é igual a força resultante, que é igual a 14,5I mais 4,3J. Para eu calcular o módulo, eu vou aplicar Pitágoras. Aí eu faço FR ao quadrado. Professor, módulo é o que mesmo? Eu me esqueci. É a intensidade do vetor. É o tamanho do vetor, a intensidade do vetor, é quanto ele vale mesmo, sem considerar negativo ou positivo, entendeu? É o valor. E se dá em Newton, né? É dá em Newton. No caso da força. Ah, Porque o módulo ele pode ser de qualquer vetor. Por exemplo, a gente achou no instante 6 metros por segundo ao quadrado. É o módulo da aceleração, 6. Entendeu? Aqui vai ficar 14,5 ao quadrado mais 4,3 ao quadrado. Dito isso, a gente vai achar uma força resultante. Eu já vou botar o resultado, viu, gente? Aí já é matemática também. Às vezes eu fico também achando que vocês não vão entender, e na verdade a maioria de vocês entende. Força resultante vai dar esse valor aqui, ó. Vai lá, ele fez a força resultante igual a gente, achou aqui, a força resultante deu 15,1 Newton. Tá vendo aqui? Igualzinho a gente fez, ó. 14,5 ao quadrado mais 4,3 ao quadrado, aproximadamente 15,1 Newton. Vou só colocar aqui, né, para não ficar faltando. É que a gente fez aqui, mesmo tendo lá. 15,1 Newton. Achamos a força resultante. Tá aqui. Todo o processo que eu fiz lá, ele fez aqui também, ó. Cosseno de 60, 160, achou os valores, formou o vetor, 2,5i mais 4,3j, depois somou, né, e achou a força resultante. Só que ele, além disso aqui, né, de achar a força resultante, ele pede para achar a orientação da força resultante, que é o ângulo, que a gente já fez isso também, viu, gente, lá em vetores. A gente fez e fez bem, quando a gente estava fazendo lá para achar, aplicando arcotangente. Se a gente sabe, né, que isso daqui são os catetos, 14,5, 4,3 não são os catetos? Tá aqui, ó, 4,3 newtons para Y, né, J, e 14,5 para X. Então, aqui é o cateto e aqui é um cateto, eu passo aqui para cá, vira um triângulo retângulo, e eu tenho como achar esse ângulo. Se eu conheço esse cateto e esse cateto, qual é a identidade trigonométrica que eu uso? Tangente, né? Que envolve cateto oposto e cateto adjacente. Aí vamos lá, tangente do ângulo é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é 4,3, que eu transportei para cá. O cateto adjacente é 14,5. Vai dar 4,3 dividido por 14,5, que vai dar 0,30. Aí, se eu estou dizendo que a tangente do ângulo é 0,30, como é que na calculadora eu acho o ângulo? Que aqui ainda não é o ângulo, galera. Aqui é a tangente do ângulo que eu quero achar, que é 0,30, que eu achei fazendo a divisão dos catetos oposto por o cateto adjacente. Mas para eu encontrar o ângulo, eu tenho que ir na calculadora. Quem tiver com a calculadora na mão, pode pegar aí e fazer isso que a gente já fez algumas vezes. Aperta o Shift. Olha como é fácil. Aperta o Shift aí, quem tiver. Você vai digitar agora tan. Aí vai aparecer no seu monitor digital aí tan elevado a menos 1, que significa arcotangente, né? E você vai digitar o valor 0,30. E apertar igual. Dá 16,69. Vocês acharam isso daí? Aqui deu eu tô tentando fazer aqui na calculadora do PC. Pode falar aí novamente que vocês falaram junto e das pessoas que falaram juntos falou embolado. Aqui deu 88,09. Eu tentei fazer isso aqui na calculadora do computador, professor. Não consegui, não. Ó, vamos lá. Primeiro que aqui, ó, só explicando para vocês que 4,3 dividido por 4,5, o livro de vocês, às vezes faz umas coisas assim que eu não entendo. A gente explica umas coisas para vocês, o próprio livro explica, e depois ele aplica errado. Olha lá. Mas ainda bem que tem um professor, né, para não deixar vocês errados. 4,3 dividido por 14,5, faz aí para ver quanto é que dá. Vocês vão ver que não vai dar 0,30. Dá 0,296. Isso. Aí agora você pega esse valor aí, 29,65,
e aplico o arcotangente. Porque assim, se você aplicar arcotangente de 30, não dá isso aqui 16,5. Dá diferente. Dá Dá diferente. dá 2 décimos. Então ele pega isso daqui, manda você fazer com isso e dá isso aqui. Mas o resultado disso aqui não dá isso aqui. E nem deve aproximar antes de finalizar o resultado. A gente já falou sobre isso, não foi? A gente falou, olha, deixa para finalizar sempre, deixa para arredondar sempre o resultado final. Não faça jamais arredondamentos no meio de cálculo, porque o arredondamento do arredondamento do arredondamento vai jogar você para fazer merda lá quando você estiver dentro da sua fábrica lá. Principalmente em química, o cara que está fazendo lá cálculos de balanço de massa, vai fazendo arredondamento, daqui a pouco está faltando 100 quilos lá da matéria necessária para fazer a química. E aí ele, pô, mas foi só porque eu arredondei. Não pode. Aqui deu 16,17. Não, tudo bem. O que eu quero que vocês façam é o seguinte. 4,3 dividido por 14,5 dá 0,2965. Aí vocês vão na calculadora de vocês. Observa se a calculadora de vocês está com um Dzinho, se for Cássio, né? Está com um Dzinho em cima, que é um Dzinho que chama-se degree, que é grau em inglês. Então ela vai estar propícia para desenvolvimento de cálculos na área de trigonometria, tá bom? Se ela está com esse Dzinho, ela está correta, você pode fazer cálculos de trigonometria nela, que ela vai te dar resultados de boa. Então, beleza, aí você aperta o Shift, que é o primeiro botão da primeira linha da primeira coluna, e vai apertar TAN, de tangente, que é cá do outro lado, na última coluna, na quarta linha. Aí vai aparecer TAN elevado a menos 1. Apareceu? Digita agora 0,2965 e dá igual. Você vai ver que vai dar 16,51. Aí sim, o resultado está certo. Ou seja, a direção do meu vetor força resultante é 16,5 graus. Não precisa dizer. 16,17. Tá o quê? 16,17 no meu. O meu deu 16,30. Não tem problema. Olha só, se você pegou e fez arcotangente de 0,2965 do jeito que eu fiz e não deu 16,51, duas coisas podem ter ocorrido. Ou sua calculadora ela não está em degree, ou você está com a calculadora desconfigurada em relação à quantidade de casas decimais que ela está considerando. Tá bom? Entendi. É só 0,29, né? Não precisa botar mais nada. Não, bota 0,2965, pô. 4 casas decimais. Ah, agora foi. É que eu não tinha botado meio assim. Tranquilo. Beleza. Ô, Então é isso. professor, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma tecla aqui na calculadora que tem um símbolo de graus. E quando eu faço um cálculo de grau assim, tipo assim, ela arredonda, ela meio que arredonda o valor. Tá errado, tipo, esse arredondamento. Por exemplo, se eu fiz esse cálculo do senhor agora aí pela tangente, sem apertar a tecla, e ela dá um resultado certinho, dá 16,51, tal. Só que quando eu aperto para meio que simplificar o resultado, ele dá 16,30. Exatamente. Porque você não deve apertar, senão ele vai arredondar os valores para uma casa decimal que você definiu, que é o que já vem definido na calculadora. As casas decimais de arredondamento, que é uma casa. Aí você pode ir em configurações. Você pode... só que, como eu falei para vocês, vocês têm que ver. Não dá para dar uma aula de calculadora por remoto, não. Vocês têm que ter uma pessoa ver. Por isso que é melhor você ir no YouTube, que o cara vai estar lá com a calculadora lá, com o celular filmando em cima da calculadora e falando, ó, isso aqui é para isso, isso aqui é para isso. Tem um tutorial, pô, da calculadora Cássio completo no YouTube. Se vocês perderem não, ganharem, né? 30 minutos aí do dia de vocês. Tem alguns que são maiores, né? Que ensinam mais funções. Mas para as funções que vocês precisam, são as funções de configurações iniciais, entender as funções que tem, as funções estatística, trigonométrica, etc. Se esforcem também, corram atrás para poder construir o conhecimento de vocês. Científica de 20 reais que eu comprei, então não vai servir de nada. Como é, rapaz? A científica de 20 reais que eu comprei, então não vai servir de nada. A científica de 20 reais você vai, cara. Vai servir, pô. Você comprou qual? É o GIN? Não, é uma ideia.
Ideia, pô, nunca ouvi falar essa daí. Cara, assim, você tenta ver se você consegue ver o manual dela, porque se ela for uma imitação da Cássio, ela vai ter as mesmas funções da Cássio, entendeu? Aí você tenta ver. A Cássio estava em média R$ 100, é isso mesmo? Não, Cássio é 60, 65, a que a gente utiliza, Então, que é a É aquela FX FX. 82 ms. É o instrumento principal do engenheiro, né? Do estudante de engenharia, na verdade. O engenheiro não anda com calculadora. Mas até o engenheiro da obra lá da minha obra, ele usa essa calculadora até hoje. Exatamente. Então, beleza, galera. Ó, aí no final ele pede para você achar a aceleração. Tem como achar a aceleração? Aí que eu falo para vocês aquela coisa que eu falei, lembra? Tem que voltar lá no enunciado, gente, para ver o que o enunciado está pedindo. Ele pediu, ó, a gente achou. Vamos recapitular. Calcule o módulo e a orientação da força. A força, a gente achou o módulo dela, que foi 15,1 newton. A orientação, a gente aplicou a arcotangente, né, do ângulo, depois que a gente descobriu o ângulo, né, que era tangente de 0,30, depois que a gente descobriu a tangente do ângulo, que é 0,30, 0,2965 na verdade, a gente foi lá, aplicou a arcotangente e achamos o ângulo de... qual foi o ângulo? 16,51. Agora ele quer aceleração. Para achar aceleração, aí só você voltar aqui para lembrar qual é o peso, a massa, né? A massa é 10 quilos. Pronto. Aí você aplica a segunda lei de Newton. Pela segunda lei de Newton, temos força resultante igual a massa vezes a aceleração. Sabendo que o módulo da força resultante é de aproximadamente 15,1 newton e a massa do bloco é de 10 quilos, temos então que o módulo da aceleração do bloco é força resultante igual a massa vezes a aceleração. 15,1 igual a 10 vezes A. 15,1 a gente achou, a massa foi dada no enunciado, A vai ser igual a 15,1 dividido por 10, que é 1,51 metros por segundo ao quadrado. Não foi pedido, né, mas eu disse isso para vocês, não sei se alguém captou, que a direção e o sentido da aceleração sempre serão iguais ao da força. Sendo assim, a orientação da aceleração também vai ser 16,5 graus. É importante isso, por quê? Porque possa ser que eu dê uma questão e peça para vocês calcularem também a direção e a orientação da aceleração, e quem não ouviu, não pegou isso daí, vai ficar lá se matando, mas como é que é? Ai, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não sei como é que é, vai para onde? Sendo que simplesmente você pode dizer assim, a orientação da aceleração é a mesma da força resultante, logo a aceleração terá uma orientação de alfa igual a 16,5 graus, com o semi-eixo positivo de x. Se quiser colocar isso aqui, nem precisa. Tudo bem aí? Para mim tá tranquilo. Até então, De boa na lagoa. beleza. Assim, o que me preocupa com vocês é sempre essa questão de tentar se esforçar ao máximo com a questão de trigonometria e de vetores. Só isso. E o resto é tudo interpretação das questões, resolver as questões com calma, que aí não tem problema. Tá bom? Aí aqui para vocês fazerem em casa, que é igualzinho. Essa questão é igualzinha a essa que a gente acabou de ver. Certo? Essa que a gente acabou de fazer, é igualzinha. Qual a diferença? É que esse vetor, ele tá para cá, ó. Então, qual vai ser a diferença que vocês vão se ligar aqui? Esse vetor, ele vai ter componentes em Y e em X. Naquela lá, ele também tinha em Y e em X. Só que a diferença é que agora eu tenho componentes em X negativo. Então, esse vetor, com certeza, ele vai ter menos alguma coisa I e mais alguma coisa J. Aí vocês têm que fazer 5, aí ver aqui qual é o cosseno e o seno, bonitinho, fazer e determinar, tá bom? Façam em casa, que é a aplicação da própria questão que a gente já fez, e depois vocês podem falar comigo e tirar. Aí tem até a resposta para vocês depois fazerem a confirmação, tá bom? Tentem fazer e depois verifiquem a resposta aqui. Eu vou mandar esses slides para vocês também, viu, gente? Então, beleza. Vamos finalizar a aula de hoje organizando aqui o Baba. Eu vou enviar as provas, vou enviar a prova para vocês amanhã, tá? Enviar para todo mundo. Todo mundo vai ter acesso à prova. Vai até primeira e segunda lei de Newton. Tem bastante coisa aí para vocês fazerem. Vocês vão ter aí o tempo até sexta-feira para me entregar via e-mail, tá bom? Então, bem tranquilo. Já falei que é uma questão minha isso. Eu sou um professor que aplico a prova sim,
mais tranquilo, mas não faça nenhum tipo de comparação. Os professores vão aplicar pelo AVA, tem professores que dão aula com, por exemplo, desenho auxiliado, que não tem como fazer prova escrita, vai fazer algum trabalho. Tem professor que dá aula de maqueteria, né, a parte de lá de arquitetura, que aí que não tem trabalho mesmo, tem que fazer alguma coisa, que não tem prova, tem que fazer alguma coisa. Então, vai variar, tá bom? Mais uma vez Professor, eu venho. perdão interromper. Pode falar. Essa prova que a gente vai poder mandar pode ser escrita em PDF? Tem que ser escrita e em PDF. Não pode ser digitada em hipótese alguma, tá bom? Porque eu Manuscrito, ia no caso, colocar né? as fórmulas. Isso, manuscrita, perfeito. Obrigado. Eu ia digitar, professor. Não Fazer pode digitado digitar, no Word. pode digitado não. Então a gente faz no papel, tira a foto e anexa, como é isso? Isso. Ou então você faz no papel e escaneia. Tem um programa no computador, no celular, esqueci o nome agora, Scan, alguma coisa. Quem scanner? Isso. Que aí você pode fazer e mandar, viu? Ou foto mesmo, quem tiver um celular bom, foto, fica tranquilo. Porque essas atividades aí de cálculo, geralmente eu coloco tudo no Word e insiro as equações. Eu não sei se terá algum problema fazer isso, porque é só copiar o que está no caderno e jogar no Word. Você não acha que você vai ter mais trabalho? Agora que fica bonitinho, fica, viu? Muito legível. Não, eu sei que fica legível. Você pode usar um F-Type, que é um programa que você baixa para o Word e para o Que PowerPoint. realmente dá trabalho fazer isso. Mas é isso que eu tô falando, mas você faz logo de mão, pô, tira a foto, não precisa não. Eu prefiro de mão, que eu vejo que você fez ali na mão, tá bonitinho e tal. Viu? Pra gente organizar, Beleza. tá bom? Então é isso, galera. Tá Essa certo. aula entra hoje ainda? Ou amanhã ainda? Amanhã.